gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, um vídeo muito pedido há muito tempo e que eu estou muito animada pra fazer. No vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu vou dar uma série de dicas sobre como aprender um novo idioma ou como ficar fluente em uma língua que você já tá estudando, tem interesse de estudar, enfim, é muito interessante como que cada pessoa tem uma história com uma língua que já teve contato ou que tem vontade de aprender. Então hoje eu vim trazer um tanto de dicas baseadas até mesmo na minha própria experiência. Eu vou contar pra vocês um pouco sobre as línguas que eu aprendi, as línguas que eu já tive contato na minha vida e como que eu mantenho o estudo delas, né, gente? Porque se a gente não estudar, se a gente não treinar, a gente acaba perdendo isso. E avisando também que esse vídeo está sendo patrocinado pela Samsung, porque assim, o meu material de trabalho e de estudos é o meu Galaxy Tab S5e, é o tablet que eu uso. E assim, ele aparece em todos os vídeos do canal, né, porque igual eu mencionei, é nele que eu faço os roteiros dos vídeos. Eu levo ele pra faculdade porque ele é muito fininho, ele é mais fino que o meu mindinho, ele é muito leve. Então assim, é realmente uma parceria muito sincera que eu tenho, porque o meu tablet me acompanha pra todo lugar. Então caso vocês tenham interesse em saber mais, eu recomendo bastante. Eu deixei um link na descrição com mais informações e não deixem de averiguar porque o preço dele também é muito bom. Então vale muito a pena ter esse tablet como aliado. Lembrando, é o Samsung Galaxy Tab S5e. Eu gostei muito dessa versão. Muito leve, muito compacta, é menor do que vários cadernos que eu tenho, inclusive. Então antes de começar, gente, só uma breve contextualização. Além do português, né, que é a minha língua materna, que eu sou brasileira, né, obviamente, eu sou fluente em inglês e em italiano. Essas duas línguas eu aprendi ainda quando eu era criança, mas na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, eu aprendi espanhol. Não me considero fluente em espanhol, mas eu sei ler textos em espanhol, inclusive em espanhol do século XV, espanhol do século XVI, porque eu faço faculdade de história. Então a gente tem que ler muitos documentos antigos, muitos textos da época, então eu consigo ler qualquer espanhol aí que precise e eu consigo entender espanhol. Já vi várias palestras, já tive a oportunidade de viajar para países que falam espanhol, então eu consigo ler e entender espanhol. Agora, falar, eu falo bem mais ou menos, e escrever nem tento, porque assim, não é da minha alçada. E além disso, eu também comecei a estudar latim. O latim, como é uma língua morta que ninguém mais fala, só a Igreja Católica, o foco, quando alguém vai aprender latim, nem é falar e nem é escrever, é conseguir ler em latim. Então, o meu foco sempre foi ler em latim, conseguir traduzir textos do latim. Eu peguei pra estudar latim agora em 2019, no ano passado, e assim, foi depois de muitos anos que eu fui aprender uma língua nova e essa experiência me ensinou bastante coisa, sabe? Então, o latim foi grande parte do motivo pelo qual eu quis fazer esse vídeo, porque quando eu tive contato com uma língua diferente, por mais que seja parecido com o português, com o espanhol, com o italiano, eu aprendi muito sobre estudo de línguas. Então, devo muito ao latim, por mais que ele tenha ferrado a minha cabeça, porque que língua difícil, mas que língua maravilhosa. Me apaixonei perdidamente, gente, não vou mentir pra vocês. Então, assim, vou usar um pouco da minha experiência com línguas pra dar as dicas pra vocês e vamos começar. A primeira dica é ter um motivo, ter uma motivação. E é muito interessante ver, porque assim, todo mundo que vai aprender uma língua nova tem uma motivação por trás daquilo, né? Nem que seja melhorar o currículo, nem que seja conseguir fazer alguma prova que tá precisando fazer, mas é importante ter um motivo pra você realmente não desistir daquilo, pra você realmente se manter naquele caminho, pra você encontrar algo que te interessa, né? Ninguém escolhe uma língua do zero pra aprender. Então eu acho muito interessante, até mesmo pessoas que eu conheci que aprendiam línguas muito difíceis, tipo japonês, coreano, russo, eram pessoas que tinham motivos muito interessantes que levavam elas a se manterem motivadas mesmo com idiomas mais complicados. Então assim, eu, por exemplo, corri atrás de aprender latim justamente porque eu me interesso muito por Império Romano, por história antiga, eu faço faculdade de história e isso não só ia me ajudar muito na faculdade, mas eu acho o latim interessantíssimo, né? Como eu sei italiano e um pouco de espanhol, eu queria muito saber a origem das palavras, de onde veio a língua e assim, realmente eu descobri que o latim é a língua das curiosidades e isso me manteve muito motivada e me fez me interessar muito mais, por mais que tivesse sido difícil pra mim aprender algumas coisas no início, né? No início sempre é difícil você criar essa consciência de uma língua nova, mas ter uma motivação é muito importante justamente por isso. Outra dica também que parece meio óbvia, mas é muito importante, é ter uma rotina de estudo, um plano de estudo, porque muitas vezes, principalmente na escola, né, o estudo de língua estrangeira é tratado como algo secundário. Então assim, eu pelo menos, eu só estudava quando eu tinha aula, ou então quando eu fazia cursinho de inglês eu estudava, ou então quando eu fui fazer uma prova de italiano, então só antes da prova eu estudava, mas eu aprendi que não, que você só aprende uma língua de verdade quando você estuda por conta própria, quando você corre atrás disso. Eu, por exemplo, passei muitos anos sem fazer aula de italiano, sem treinar italiano, e só quando eu tive que fazer uma
uma prova, pra ter um certificado que eu tive que correr atrás de anos e anos de tempo perdido. Então, ter uma rotina de estudo, uma consistência no estudo é muito importante. Outra dica que é muito simples de fazer e muda muito no dia a dia é você colocar o seu celular, o seu tablet, o seu computador, dispositivos eletrônicos em geral na língua que você tá aprendendo. Claro que assim, se você tá começando a aprender russo, alemão, aí vai ficar um pouco complicado, né? Mas, por exemplo, se você estiver aprendendo espanhol, inglês, alguma língua mais próxima, né, que dê pra você inferir, você aprende um vocabulário muito diferenciado. Então, por exemplo, o meu tablet, ele tá em italiano e eu aprendo muito vocabulário que eu não aprenderia, sabe? Como é, por exemplo, aggiornamento, que é você atualizar alguma coisa. Eu até esqueço como fala os negócios em português. Como que é o rolo da câmera, por exemplo, galeria de fotos. Enfim, eu acabo aprendendo várias palavras diferentes e eu me acostumo até a língua no dia a dia, né? Porque ao meu redor já tá todo mundo falando em português. Então, pelo menos no momento que eu tô assistindo uma série, ou mexendo no tablet, ou fazendo qualquer coisa aqui dentro, eu tô tendo contato com a língua. A próxima dica é, quando você for, principalmente, começar uma língua nova, eu acho muito importante que você comece se acostumando a ouvir e a falar antes de se importar com gramática. E eu parei pra pensar nisso porque a primeira língua que eu aprendi foi italiano, eu aprendi quando eu era criança. E eu lembro que primeiro eu me acostumei muito a ouvir as minhas professoras falando em italiano. Eu conseguia até falar algumas coisas, mas eu não entendia muito bem como se escrevia. Da mesma forma que a gente aprendeu português quando criança, a gente pensa em bem. Uma criança, ela só é alfabetizada, né, só aprende a ler e a escrever quando ela tem 6, 7 anos de idade. Mas até lá a gente já fala português, a gente já entende tudo que é falado. Então isso ajuda muito porque a gente tá aprendendo igual a gente aprendeu português quando a gente era criança, né? Então é algo muito bom você já se familiarizar a ouvir as coisas e a tentar falar também. Claro que depois de adulto é muito mais difícil você falar, mas você aprender a ouvir é muito mais fácil. Tanto que, por exemplo, o espanhol, eu consigo entender espanhol, eu tenho mais dificuldade pra falar, mas eu consigo entender espanhol e eu consigo ler em espanhol porque na faculdade eu tinha que ler textos em espanhol e eu acabei vendo eu comecei a ver muita série mexicana, novela mexicana, La Casa de Papel na Netflix, e eu me acostumei muito a ouvir. Então hoje eu consigo entender, por mais que eu não seja a rainha da gramática, né, e não considero que eu seja fluente em espanhol, porque realmente não sou. Então começar se habituando a ouvir e tentando falar antes de você entender as regras gramaticais é muito importante. Até porque, gente, se vocês pensarem bem, se aparecer um gringo e perguntar por que a gente fala tais coisas em português, por que sei lá, SS, SC, cedilha, Z, tudo tem o mesmo som. Eu não sei explicar gramaticalmente por que eu falo assim, por que as coisas soam assim, mas pra mim é muito intuitivo, pra mim é instintivo falar. Então, assim, é esse tipo de fluência que a gente almeja ter na língua. Então, pelo menos, eu me dei muito melhor quando eu comecei me habituando a ouvir antes de me preocupar em entender gramática, antes de tentar me preocupar em entender como que escreve os negócios corretamente. Gente, outra dica que eu vou dar pra vocês, que é uma nostalgia pra mim, é vocabulário ilustrado. Gente, eu recentemente encontrei o vocabulário que eu usei quando eu fui aprender italiano, quando eu era criança. E, gente, isso me ajuda tanto que até hoje, agora eu guardei e eu tô usando ele de vez em quando. Mas, caso vocês não queiram em livro, né, até porque fica mais fácil de você levar pra onde for, existem vários aplicativos de vocabulário. Eu tenho um de inglês aqui no tablet, ele coloca o vocabulário em inglês e a tradução em qual língua você quiser. Então você pode ver tanto como é em português, quanto como é em outras línguas. Por que eu tô sugerindo tanto que vocês usem vocabulário ilustrado? Qual que é o valor de você aprender com as imagens? Porque, pessoal, um erro que a gente comete, né, uma coisa que complica muito pra que a gente fique fluente, é a gente ficar constantemente traduzindo as coisas na nossa cabeça. Aprender as palavras sabendo o que elas são, ao invés de traduzir, vai te ajudar. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Uma coisa é, eu vendo um livro escrito finestra, aí eu procuro no Google Tradutor e vejo que finestra significa janela, aí toda vez que eu ver a palavra finestra eu vou ter que lembrar e falar, ai, é janela, eu vou ter que ficar traduzindo. Agora, se ao invés de aprender com o tradutor, eu vejo aqui no vocabulário que finestra é essa coisa que abre na parede pra gente ver a luz do dia, pra gente ver o mundo exterior, eu não preciso ficar traduzindo na minha cabeça. Eu aprendo o significado das coisas pelo que elas são e não pelo que elas são em português. Então isso facilita muito para que você não precise ficar traduzindo tudo na sua cabeça, para que você consiga encontrar o significado das coisas com mais clareza. Então eu gosto de vocabulário porque tem categorias, né? Então, por exemplo, na praia, como que fala areia, como que fala castelo, como que fala onda, como que fala cadeira, sabe? Os animais, como que falam os animais selvagens, como falam os animais domésticos, porque aqui não tem a tradução. Então eu tenho que relacionar a coisa com o que ela de fato é. E isso vai te ajudar também na hora que você tiver dúvida. A dica
dica que eu dou é, quando você encontrar uma palavra que você não sabe o que significa, ao invés de você olhar no dicionário ou no tradutor, coloca ela no Google Imagens. Por exemplo, você encontrou turkey, né? Encontra a palavra turkey. Ao invés de procurar no tradutor, ao invés de procurar no dicionário, coloca no Google Imagens o que é turkey. Aí você vai ver e vai falar, ah, tá, entendi. É aquele animal, aquela comida. Enfim, que aí você vai relacionar ao significado da palavra e não a tradução dela em português. Então, quando tiver dúvidas em palavras, procura no Google Imagens antes de colocar no tradutor ou antes de colocar no dicionário. Gente, outra dica que eu recomendo demais pra vocês, porque pra minha experiência pessoal foi muito importante, é procurar curiosidades da língua. E eu digo isso porque, assim, quando eu comecei a estudar italiano, que eu comecei a entender, por exemplo, de onde vêm as palavras, o significado das palavras, curiosidades, e isso foi o que me inspirou a estudar latim. Mesmo com as dificuldades que eu tive no estudo, eu só continuei estudando porque eu achava muito interessante. Então, assim, por exemplo, caso você estude inglês, é muito legal ver as referências da cultura pop, os filmes, as séries, começar a entender o que aquilo tudo significa. Caso você esteja aprendendo alguma língua latina, francês, italiano, espanhol, eu gosto muito de pesquisar a origem das palavras, gente. São muitas curiosidades. E eu que gosto de história, eu aprendi tantas coisas interessantes, sabe? Umas coisas até bobas, por exemplo, em latim, hóstia significa vítima. Por isso que na Igreja Católica, quando você vai ceiar, a hóstia é o corpo de Cristo, né? Porque Cristo foi vítima aí dos nossos pecados, morreu para salvar a humanidade. Ou então, por exemplo, tem uma lei no Código Penal brasileiro que se chama pecunia non olet. E por que essa lei brasileira se chama pecunia non olet? Porque em latim essa frase significa o dinheiro não fede. Então, assim, independente do dinheiro ser lícito, ser ilícito, ser sujo ou não ser sujo, continua sendo dinheiro e continua tendo que pagar os seus impostos. É uma curiosidade histórica porque teve um imperador romano que ele começou a cobrar para que os cidadãos de Roma usassem os banheiros públicos. Aí a cidade começou a ficar toda fedida, toda suja, porque as pessoas começaram a fazer as necessidades na rua, e mesmo assim ele manteve esse pagamento porque para ele o dinheiro não fedia. Independente da cidade estar lá toda escangalhada, ele continuava recebendo os tributos. Então, assim, quando você começa a aprender uma língua estrangeira, você aprende tantas curiosidades, tantas coisas interessantes, você começa a entender algumas coisas, sabe? Eu, pelo menos, acho isso muito interessante. Eu tenho até um sonho na minha vida de um dia aprender francês só pra conseguir entender várias palavras do dia a dia, várias referências, várias coisas da moda, várias coisas do mundo do entretenimento que são em francês e que, sabe? Até mesmo pra entender aquele episódio de Friends que o Joey tá tentando falar francês. Então, assim, curiosidades são coisas que nos motivam a estudar, são coisas que fazem com que a gente não se esqueça, gente. Eu nunca vou esquecer o significado de hóstia, de carpe diem, o significado de várias palavras, só porque elas têm uma curiosidade por trás. A minha próxima dica é você sempre começar com conteúdo infantil. Livros infantis, músicas infantis, desenhos animados, até porque, convenhamos, né, gente, músicas infantis, além de serem uma gracinha, elas ficam muito na cabeça, né? É o famigerado The Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Gente, nunca vou esquecer, eu aprendi essa música com 4 anos de idade. Então, assim, eu gosto muito de começar com coisas infantis, ler livros infantis, livros infanto-juvenis, porque essas coisas são muito mais fáceis de entender. Eu gostava muito também, quando eu comecei a estudar inglês, eu gostava de assistir Bob Esponja em inglês, né? Porque eu achava engraçada a forma de falar, porque é mais lento, eu já conhecia os personagens, então pra mim era muito mais familiar. Eu conseguia entender muito pelo contexto, né? Porque eu já sabia que o Bob Esponja, por exemplo, trabalhava no Siri Cascudo. Então eu conseguia inferir muita coisa pelo contexto. Por isso que eu sempre recomendo, começa lendo livros infantis ou livros infanto-juvenis, revistas, musiquinhas infantis, desenhos animados. É muito simples, é muito divertido e vai ser muito melhor pra você, né? Você vai começar aí com baby steps. Ai, gente, tô gastando meus cursinhos de inglês aqui. Inclusive, uma experiência pessoal que eu tive com isso é que eu só aprendi o nome dos animais em italiano por causa de uma musiquinha que chama Il coccodrillo come fa. E aí, no início da música, a menina pergunta, come fa il cane? Aí todo mundo fala, au au. Il gatto, e todo mundo, miau. L'asinello, la mucca, la rana, il coccodrillo, il coccodrillo, il coccodrillo come fa? Tu, 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 tu.
Então assim, toda vez que eu preciso lembrar o nome de algum animal, eu canto essa música na minha cabeça do início ao fim, porque foi assim que eu aprendi. Então assim, vocês estão vendo, né? Anos e anos se passaram, eu ainda não esqueci a música, eu ainda me divirto horrores, então vale muito a pena. E também recomendando pra vocês, pessoal, o fone que eu tô usando é o fone da AKG, o som dele é sensacional, as almofadinhas são muito macias, muito confortáveis e ele é super estiloso. Então, caso vocês tenham interesse também, vou deixar na descrição, ele não tem fio, né, ele é de Bluetooth, então assim, é uma mão na roda, o som não perde nada a qualidade, eu uso quando tem mais gente em casa, ou então quando eu tô fora de casa e não posso ouvir em voz alta. Outra dica que eu dou, pessoal, é usar o YouTube, tanto para videoaulas quanto para vlogs. Uma vantagem é, no YouTube existem vários canais com aulas gratuitas de qualquer língua que você quiser. Existem vários canais de pessoas nativas, né, tentando explicar aquela língua, dando aulas da língua. Mas eu também amo usar o YouTube para assistir vlogs e canais de pessoas estrangeiras. Americanos, espanhóis, argentinos, gosto muito de assistir. Por quê, pessoal? Quando você tá vendo um vlog, quando você tá vendo um vídeo, o youtuber, a pessoa que tá fazendo o vídeo, tá conversando com você. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou conversando com você que tá assistindo o vídeo. Então é muito mais fácil entender esse tipo de conteúdo quando, por exemplo, você vai ver uma série que os atores estão falando entre eles. Porque é do meu interesse que estou gravando o vídeo que você entenda o que eu estou falando. Da mesma forma, um youtuber chileno quer que eu entenda o que ele está falando em espanhol. Então eu gosto muito de assistir YouTube justamente por isso, porque a pessoa do vídeo, ela tá conversando com você. Então é muito mais fácil de entender. E da mesma forma que eu gosto de colocar o tablet em outra língua para eu aprender vocabulário, eu também gosto de assistir canais diferentes. Então eu, por exemplo, eu comecei a assistir vários canais de moda em italiano, porque eu aprendi a falar batom, aprendi a falar cílios, aprendi a falar vestido, todas as peças de roupa por causa disso. Eu comecei a ver vários canais de booktubers dos Estados Unidos e do Canadá, porque eu aprendi vários vocabulários de livros, de editoras, de histórias, de narração, porque eu ouço esses gringos falando sobre os livros que eles leem. Então é muito legal porque assim você consegue aprender palavras mais específicas, né? Eu comecei também recentemente a ouvir um podcast que é um professor italiano que ele grava as aulas que ele dá. Então eu comecei a aprender muitas coisas específicas de história, né? Eu que estudo história, se algum dia eu precisar ler algum texto em italiano, ler algum texto em espanhol, igual eu sempre faço, né? Pra faculdade, isso me ajuda muito, porque você aprende um vocabulário específico, né? Então, principalmente quem, por exemplo, eu faço direito, então eu preciso aprender latim pra eu entender alguns conceitos do direito, vale muito a pena. Ou então, eu tô fazendo inglês, porque na empresa que eu trabalho, que é de, sei lá, de automóveis, eu preciso falar inglês, aí vejo um canal de alguém que conversa sobre carros, que fala sobre carros. Enfim, é uma forma muito legal de você aprender vocabulário específico de alguma área. E já que a gente tá falando de audiovisual, de vídeos, de YouTube, eu separei também uma série de dicas pra quem quiser estudar ou treinar uma nova língua vendo filmes ou séries. Porque assim, gente, isso é muito divertido, é uma forma muito legal e muito mais interessante de você aprender, mas não é simplesmente você fazer uma pipoca e deitar embaixo da coberta assistindo Netflix que você vai aprender uma língua estrangeira, né? Você precisa ter uma certa metodologia pra isso, então eu separei algumas dicas. A primeira dica é você ver com a legenda da respectiva língua. Ao invés de você colocar a legenda em português ou deixar sem legenda, que vai ser muito mais fácil de você se perder, coloca a legenda na língua. Se você tá vendo a série em inglês, coloca a legenda em inglês. Em espanhol, coloca a legenda em espanhol. Outra dica pra quando você estiver começando, claro que isso é opcional, né, gente? Mas pra quando você tá começando, algo que vai te ajudar ou ver algo que você já viu, algum episódio de alguma série que você já assistiu antes, algum filme que você já assistiu, ou então algo que você é mais familiarizado. Igual eu mencionei, eu gostava de ver Bob Esponja em inglês, porque eu já vi muito Bob Esponja, porque eu já sei os personagens, então eu consegui entender muito pelo contexto, né? Por mais que o Lula Molusco fale algo que eu não entendi, eu sei que o Lula Molusco é todo rabugentinho, então eu consigo me situar melhor, eu não fico tão perdida quando eu tô assistindo. Então, por exemplo, se você tá vendo o episódio de Friends de Dia de Ação de Graças, né? Que tem o Thanksgiving, e aí tem um episódio que, assim, como todos os feriados, né? Que eles comem horrores no jantar, e aí eles deitam no sofá e ficam tipo, oh my god, this was the best dinner ever. Você pode não saber o que é dinner, você pode não saber o que é best, você pode não saber o
que ever, mas do contexto deles estarem deitados, passando a mão da barriga, todos fartos, dá pra você entender e dá pra você inferir. Ah, dinner às vezes é jantar, almoço, alimentação, deve ser algo relacionado à comida. Filmes e séries são muito ricos por conta disso. Pelo contexto você consegue inferir sem você precisar ficar traduzindo tudo, sem você precisar ficar olhando tudo no dicionário. Outra dica também, quando você estiver vendo filmes e séries em outra língua, é de vez em quando você pausa e repete o que a pessoa disse, né? Aproveitando que a legenda já tá lá, você pausa e repete da mesma forma, pra você aprender a pronúncia e assim também a longo prazo vai te ajudar a não ter sotaque ou a diminuir, né, o nosso sotaque. Inclusive eu gosto muito de assistir os filmes e as séries no meu tablet porque ele tem um modo Dolby. Eu já mostrei pra vocês num vídeo anterior que o modo Dolby é um modo que o som fica espetacular, simplesmente espetacular. O som fica muito mais alto, fica muito bom, então eu gosto bastante na hora que eu vou estudar, parece que realmente eu tô vendo na televisão. E por fim, a última dica é que quando você estiver tentando entender alguma frase, igual eu falei, this was the best dinner ever, você foca primeiro nas palavras de conteúdo pra depois nas palavras acessórias. Então, this was the best dinner ever, foca no best, foca no dinner, foca no ever, pra depois você pensar no this, was, você pensar nas palavras que tem um significado de vocabulário e depois você pensar, por exemplo, nos artigos, nos conjuntivos, nas palavras menores. Outra dica também, já que a gente tá falando de ouvir, de audiovisual, é você ler ouvindo. Isso vale tanto pra audiolivro, se vocês olharem no YouTube, existem vários livros narrados, né, a pessoa que ela vai ler no livro, que você consegue ler enquanto a pessoa tá falando, mas como livros são muito longos, uma coisa que eu gosto muito de fazer é procurar recital de poesia. Inclusive eu recomendo pra quem tá aprendendo inglês os recitais de uma poetisa, uma poeta, que se chama Rupi Kaur. Ela faz poemas incríveis, super empoderadores, sobre amor, sobre relacionamento, sobre mundo feminino. São poemas curtos e ela recita de uma forma muito bonita, ela fala lentamente, então eu gosto bastante de ouvir a Rupi recitando ou qualquer outro poeta enquanto eu leio o poema. Isso me ajuda bastante a saber a pronúncia, a entender o significado. Eu, por exemplo, tenho várias poesias que eu sei de cor até hoje porque eu gostava muito de ouvir. E assim, pelo menos pra mim, na minha experiência pessoal, eu memorizo muito fácil quando eu ouço outra pessoa falando. Então, por exemplo, até hoje eu me lembro de um poema em italiano que eu aprendi há anos atrás e eu memorizei pra recitar pra minha mãe no Dia das Mães, que é um poema sobre mãe e filha. Eu também tenho um poeta que eu gosto muito, que se chama Edgar Allan Poe, que ele era americano, e eu encontrei um vídeo no YouTube que é um cara com uma voz super grossa recitando uma poesia dele. Eu ouvi tantas e tantas vezes que hoje eu sei a poesia inteira, de cor e salteado. Então isso é algo que eu gosto muito de fazer, ouvir recital de poesia em outra língua enquanto eu leio o poema. Inclusive eu faço isso no próprio tablet porque eu divido a tela em dois. Em uma parte eu deixo o vídeo tocando ou o áudio tocando e na outra eu deixo o poema. E às vezes eu faço até anotações, considerações. Facilita muito também se você escrever de forma bem porca, mas se você escrever a palavra como ela se pronuncia, por exemplo, hi, né, em inglês, H-I, você escreve R-A-I, porque a pronúncia é hi, entendeu? Então assim, isso pra quem tá começando ajuda muito. Ou então pra quem tá aprendendo uma língua com uma pronúncia muito cabeluda, né? Pra quem tá aprendendo, sei lá, alemão, que tem uma forçação de R, ou então pra quem tá aprendendo italiano, até aprender que GL tem som de li, escreve L-H-I. Então, é uma coisa que pode te ajudar a longo prazo a você aprender a pronúncia certa das palavras. Outra dica que eu dou pra vocês é usar jogos, aplicativos, isso existe de montão. Eu não vou recomendar nenhum jogo, nenhum aplicativo específico, porque como existem muitos, eu prefiro que vocês deixem nos comentários quais que vocês gostam, até porque cada língua tem o seu, né? Eu não sei qual língua que você tá aprendendo, qual língua que você tá se especializando. Outra dica também que eu gosto bastante é seguir páginas de memes, páginas de entretenimento, influenciadores de outros países, né? Então, acompanhar, por exemplo, alguma blogueira de outro país, seguir no Facebook páginas de memes pra você até aprender um pouco da cultura local, é algo que eu me divirto bastante e que eu aprendo muito. E por fim, uma outra dica que vai te ajudar bastante é encontrar pessoas pra conversar. Se você tiver o privilégio, né, de ter alguém, algum colega, algum conhecido que fale a língua ou que até mesmo seja um estrangeiro que possa conversar com você, vai ser incrível. Mas também é possível encontrar na internet, né, pessoas pra conversar, trocar experiência, até mesmo nas
redes sociais. Então isso é algo que me ajuda muito pessoalmente. Eu já tive, anos atrás, eu já tive uma vizinha que ela era italiana. Às vezes eu ia na casa dela conversar com ela. Hoje eu tenho uma amiga que é italiana, eu converso com ela no WhatsApp. O meu antigo professor de latim, eu converso com ele no WhatsApp. Então isso me ajuda muito a refrescar, a não perder, a aprender coisas novas. Língua é igual andar de bicicleta. Você fica muito tempo sem andar, você esquece, mas uma vez que você volta, tudo volta na sua cabeça. Então, eu pelo menos quando eu passei 4 anos sem estudar italiano, quando eu voltei para as aulas, eu passei um susto achando que eu tinha perdido tudo, mas tudo começou a voltar e desde então eu não parei mais, porque é uma coisa que eu não quero perder. E aí agora eu comecei o latim, vou voltar a fazer minhas aulas, gente, não briguem comigo, vou voltar a fazer minhas aulas e no futuro só Deus sabe, né, gente? Eu sei que tem muitos vídeos na internet que falam sobre isso, mas eu quis trazer algumas dicas diferenciadas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido e por favor, complementem o vídeo, deixem as dicas que vocês usam aqui nos comentários, porque vai me ajudar muito, até se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo. Então, muito obrigada pra você que tá assistindo o vídeo até o final e muito obrigada Samsung por ter feito esse vídeo acontecer. Como vocês sabem, gente, meu tablet e eu somos inseparáveis. Ele vai comigo pra faculdade, é nele que eu faço o roteiro dos vídeos, é nele que eu assisto séries, levo ele até pra academia pra fazer esteira assistindo Netflix. Ele é super leve, super fino, ele pode ir com você pra onde você for. Então, mais uma vez, o link está na descrição com mais informações. O preço dele é muito bom, vale muito a pena. Um dos melhores no mercado é o Galaxy Tab S5e. Ok? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu me piace, porque isso ajuda muito a valorizar o meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas que estão aprendendo uma nova língua. Manda aí nos grupos da sua sala, dos seus colegas de trabalho no WhatsApp. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!